Oi, gente! 9 horas em ponto, cá estou! Oi, Roque, fala oi, fala, filho, fala oi! Vamos ver. Oi, oi, Oasis! Oi, Felipe! Ai, vocês são muito legais! 21 pessoas aqui comigo já na minha live! Como é que vocês estão? E aí, quanto tempo? Quanto tempo que eu não converso com vocês? Oi, Fi! Como é que tá, Little Vargem? Oi, Leisa Rabelo, Vitor Silva, Lucas Tom, um beijo pra todo mundo. Chinelo que late. Esse nome é muito bom. Magia Lu Andrade, Meu Mundo Lu Andrade, Desirê Veiga, Pri! Gente, já vou chamar a Pri. E aí eu apresento ela aqui. Ai, eu tô muito feliz hoje com essa live, né, Rock Balboa? Rock também tá. Não, não tava dormindo, não. Tá aparecendo? Eu ando cansada, né? Oi, Pri, que emoção! oi, gente! Meu Deus! Que legal! Gente, Finalmente nossa live. Priscila Couto com vocês ao vivo aqui no meu Instagram. Pri, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Você é muito querida. Imagina. A gente se fala há muito tempo e a gente nunca conseguiu Pois se ver é, pessoalmente. é verdade. Olha, é um prazer poder falar com você, né? Quando você me fez o convite, eu falei, lógico que eu vou fazer essa live com você. Eu até tinha te dito, né, que eu realmente estou evitando fazer lives, Sim, né? Porque acaba que as pessoas distorcem um pouco as coisas que a gente fala. é. Mas eu não tinha como recusar esse convite super especial. Feito por essa linda aqui que eu sou super fã, gente. Delícia! Olha que encontro, meu Deus, que máximo! Eu tô empolgada, tô feliz, tô ansiosa. E assim, Também, menina, quero. eu tô nervosa. Eu sou super de boa com live, né? Eu sou tranquila com live, mas assim, eu tô nervosa. Gente, a Pri, todo mundo conhece. Nossa eterna Paquita, nossa eterna Catuxita. Cresceu desse tamaninho, entrou desse tamaninho. Pri, eu vi uns vídeos. Meu É, Deus né? do céu, você era um neném. Você era um Pois, neném. pois é, eu entrei, né, na verdade, com 9 anos, né? Então, assim, na troca dos dentes, eu não tinha os dentes. Muito pirralha, né? Muito pirralhinha, muito pequenininha. E as meninas eram muito novas, mas eu era muito, muito nova, né? Então, assim, era assim, né? Elas Era. estavam aqui e eu aqui. Era da capa do disco, você era a primeira, não era? Não era a primeira, cara. Eu fiquei um bom tempo sendo a menor. Sim. Tanto de tamanho, né, e de idade. Mas aí depois o grupo foi se renovando, foi entrando, foi saindo gente, e eu cresci também. Eu não sou mais a menorzinha. É porque eu Eu vou, continuo eu sendo sempre a menor, em todos os Não, lugares. eu vou contar. Eu era a primeira, né? Da fila do primeiro disco, eu era a primeira. Eu É. cresci, eu sou maior que a Roberta, tá? Que a Roberta era a terceira. Eu acho que ela pulou para primeiro. Você foi crescendo, né? Pri, vamos começar do começo. Bom, vamos lá. Galera, vocês conhecem a Pri? A Pri é da primeira ou segunda, se considera, geração de Na verdade, assim, as pessoas falam segunda porque o meu grupo eram as Itas, né? Que tinham as Paquitas, aí começou Catuxa, Catuxita, que eu fui a Catuxita, Chiquita, Chiquitita, Pituxa, Tá. Pituxita, Paquita e Paquitita. Aí dizem que nós somos da segunda geração, enfim, mas isso aí é uma grande besteira, né, Lu? Porque eu É, acho que você ser Paquita não tem isso de primeira, segunda geração. Todo mundo que teve o prazer, o privilégio de ter sido Paquita, vai ser é. eternamente Paquita, né? Você até me falou, eu não vou colocar ex-Paquita, não, Pri, porque uma vez Paquita, sempre Paquita, né? Igual Ruge, uma vez Ruge. Detesto me chame de ex-Ruge, cara. Eu sou Ruge, entendeu? Eu falo com todo mundo assim, eu sou amiga da Luciana Huge, sabe, gente? Ai, Pri, que máximo. Eu tenho muitas curiosidades. É,
Eu queria primeiro, assim, eu vi um vídeo que eu já sabia disso, né? Porque, tipo assim, Uhum. eu sou fã, acima de tudo, eu sou fã, e eu sei que você começou desfilando lá no programa, certo? Você ia Sim, desfilar, você ia lá no programa dar uma pinta, que você é do Rio, né? sou do Rio, Daí sou carioca. você ia, Dá pra você ver ia pelo lá, meu sotaque, né? sim. Aí tu ia lá, tipo assim, o show da Xuxa, gente, eu sei que vocês são mais novos do que eu, quem é aqui do meu Instagram, vocês têm 20 e poucos hoje. Eu tinha a idade da Pri na época. Você tem a mesma idade que eu tenho 41. Eu sou um pouquinho mais velha. Esse ano eu faço 43. Eu vou fazer 42, então é um aninho de diferença. É, um ano, isso. Então a gente era criança naquela época. E os anos Exatamente. 80, no fim dos anos 80, o show da Xuxa estourou num grau, assim, gente, que era tudo. O show da Xuxa era o É tudo. primeiro programa, não é, Pri? De maior sucesso, né? Então, deixa eu me apresentar para a galera aí que não me conhece, né? Porque, pessoal, né, a geração Ruge é um pouco mais novinhos, mas olha, É. gente, eu sou Priscila Couto, ex-Paquita, Paquita, enfim, né? E tô aqui para contar um pouquinho a minha história. Então, eu ia lá no programa como baixinha, porque eu sempre fui muito fã da Xuxa, né? Então, eu ia lá brincar, e eu sou do Rio, mas não era tão fácil ir no programa da Xuxa, não, né? Porque no início até era um pouco mais fácil, mas depois virou aquela febre. Todo mundo queria no show da Xuxa, queria brincar, né? Todo mundo queria chegar perto da Xuxa. E aí eu consegui pela primeira vez ir na Xuxa e eu te confesso que foi assim, eu criava tanta expectativa que eu fiquei com febre, me deu dor de barriga, todas as coisas psicológicas que você possa imaginar, eu tive. E foi acontecendo isso todas as vezes que eu ia no programa, porque eu fui muitas vezes, tá? Eu tipo, fui super sortuda, porque eu tive a oportunidade de ir no programa várias vezes. E como que Mas é? na primeira. Só para a gente entender, como é que a gente conseguia ir? Você ligava? Então, a primeira vez que eu fui através de uma pessoa conhecida que trabalhava numa gravadora e conseguiu levar eu e meus primos. E, na verdade, essa pessoa, né, que era da minha família, ela marcou com a gente e no dia a gente criou uma expectativa, a gente se arrumou e ela falou: Olha, não vai rolar a gravação. Ai, Nossa, eu e meus primos, a gente ficou super triste, né? Eu toda de Xuxa já, de Maria Chiquinha, de lacinho você e ia tal. mesmo, eu vi a roupa. Ia. E aí eu falei para minha mãe: Ótimo, então vamos comprar uma roupa nova que eu quero ir todas bicho comeu, né? E aí minha mãe, lógico, fez a minha vontade, comprou uma roupa do bicho comeu e finalmente ela marcou o dia, a gente foi, eu fui na primeira gravação. E aí foi dessa forma que eu cheguei lá no show da Xuxa pela primeira vez, né? Porque era muito difícil você ligar, você conseguia se inscrever, Sim. enfim. Uhum. E aí tem uma história muito curiosa a primeira vez que eu fui na Xuxa, porque eu entrei no cenário, né, no Teatro Fênix, né, no extinto Teatro Fênix, não existe mais, que era o local das gravações do show da Xuxa, e aquilo, né, tudo muito colorido, muitas luzes, eu fiquei igual uma boboca, sabe, tipo olhando. Eu nem apareci no programa, pra você ter noção, eu nem apareci no programa, porque eu fiquei tão encantada com tudo, e eu ficava assim olhando. Os meus primos me abandonaram porque eles só queriam brincar lá no escorrega, nos brinquedos, menino, né? Então não Sim. queriam ficar comigo. E eu ficava lá atrás, assim, olhando tudo. Gente, que coisa maravilhosa, encantada. Mas eu era uma criança muito tímida. Por incrível que pareça, eu era uma criança tímida. Sim. E aí, uma Paquita me chamou para brincar. Eu, oba, quero, lógico, vou brincar, minha oportunidade de aparecer, de dar um beijo na Xuxa, né? Mostrar Eu a minha crente que ia roupa. mostrar minha roupa que minha mãe parcelou não sei quantas vezes a roupa do Ah, bicho comeu, né? Linda, toda de camurça, enfim. Aí eu sim. fui escolhida para brincar de uma brincadeira que se chamava Pinte o Palhaço. Aí só Certo. daí você já pode imaginar o que aconteceu comigo, né? Eu Ah, super empolgada, achando que eu ia dar um super beijo na Xuxa, um abraço na Xuxa. Mas a criatura aqui foi escolhida para brincar no Pinte o Palhaço e foi ser o palhaço. ai, meu Deus, minha roupa.
Aí, olha o que aconteceu. A menina que estava brincando comigo me pintou de palhaço, né? Ela fez, tinha que quem ia ganhar quem tivesse a caricatura melhor, né? Do palhaço. E ela mandou super bem. Só que não era uma maquiagem, era uma tinta, sabe? Certo. Uma coisa assim, bem bizarra. Sim. Ela fez, né? Me pintou aquela boca vermelha, não sei o que, enfim. E aí eu ganhei, mas não recebi o beijo da Xuxa, porque não tinha como a Xuxa me beijar, porque eu estava toda pintada, né? Sim. Aham. Tudo bem, mas eu ganhei. Eu apareci lá uns minutinhos, estava na Globo, aquela história Tudo bem, assim. eu tava pintada de palhaço, mas eu tava na Globo. Tudo bem, né? Para quem não ia aparecer em nada, porque eu passei a gravação inteira viajando no cenário. A minha mãe falava que me gritou várias vezes, e eu nem aí. Eu não tava nem aí, eu tava louca com tudo, assim, achando aquelas luzes, porque assim, era tantas luzes que o negócio ficava quente, né? Era até calor. Sim. E aí, lógico, para eu ir embora, me levaram até a maquiagem do Teatro Fênix para eu tirar aquela tinta toda do meu rosto, né? Como é que eu ia embora com aquela cara toda pintada? Eu não sei o que aconteceu. Tiraram a minha maquiagem com óleo Johnson. Porque eu Uhum. acho que aquela tinta, né, grudava muito, então tinha que passar um óleo para amolecer. Só que quando tiraram a minha maquiagem, derramaram o óleo Johnson na minha roupa de Ah, camurça. não, meu Deus. E Prida. eu, mas aí, cara, eu tava tão feliz, eu tava tão realizada e ao mesmo tempo meio frustrada porque eu não tinha dado beijo na Xuxa. Porque eu queria dar um beijo na Xuxa, mas eu não consegui, né? Porque eu tava toda pintada e a Xuxa não pôde me dar o beijo. Mas Sim. beleza, eu não tava nem aí. Eu só sei que quando eu saí né, eu fui encontrar com a minha mãe olhou assim pra mim: o que aconteceu com a sua roupa? Aí eu, tá molhada. Aí eu creio, minha mãe, molhada? Mas camurça não pode molhar. Aí eu falei, mas você lavou o rosto com o quê? Eu falei, mãe, botaram um óleo lá no meu rosto. Quando a minha mãe foi cheirar a roupa, tava com cheiro de óleo Johnson, né? Porque óleo Johnson é cheiroso. Minha mãe manchou a sua roupa toda que eu nem acabei de pagar. E eu Primeiro teste, primeiro teste. falei, mas não tem importância, não sei o quê. E realmente foi assim, a minha primeira roupa do Bisco Meu, que era a roupa do Bisco Meu, ela ficou marcada com uma mancha gigantesca de óleo Johnson que nunca mais saiu. Mas Sim. valeu a pena, que ali começou toda a minha história. Não só como Paquita, Lu, porque depois, antes de ser Paquita, eu me tornei top model do Bisco Meu. Ai, eu não acredito! Antes de você. Antes de ser Paquita. Tinha. Pois Por é, que era Catuxita Top Model? top model, exatamente. E Ah, para você ver, né? Teve uma. Parece que era uma coisa, né? Teve essa história toda na primeira vez que eu fui na gravação, com uma roupa que minha mãe parcelou lá, sei lá, em quantas mil vezes. E manchou a minha roupa, ficou. Realmente eu não pude mais usar a roupa, mas eu não estava nem aí para isso. O importante era estar ali no show da Xuxa, conhecendo a Xuxa, vendo as Paquitas. sim. Tá vivendo toda aquela magia que era o sonho de toda criança, né? E eu Sim. era muito criança mesmo, eu tinha 9 anos, eu não tinha nenhum objetivo de ser atriz, de ser famosa, de trabalhar na televisão. Não, não tinha nada disso, sabe? Não passava isso na minha cabeça. Aham. Inclusive, lógico, toda menina tinha um sonho de ser Paquita, mas eu achava que era muito inviável para mim por eu ser muito criança e muito pequena, né? Assim, eu sabia que as Paquitas tinham 12, 13 anos, não eram meninas muito mais velhas, mas eu, assim, eu até os 13, 14 anos, assim, eu era muito mion, eu era muito pequenininha. Então eu achava assim, nunca que eu vou ser escolhida para fazer teste para Paquita, então eu não vou nem mandar carta. E nunca mandei mesmo carta para ser Paquita. Mas aí eu tive a felicidade de, como eu fazia muitos cursos de modelo, eu já desfilava, eu acabei recebendo um convite para ser modelo do Bisco Meu. Foi Deus, falou, eu vou dar um jeito nessa roupa e Pois é, tá, entendeu? depois dei muitas roupas, graças a Deus. Caramba, Pri. Então você fez várias fotos, desfilava e aí te convidaram para fazer o teste para Paquita?
Então, e aí as pessoas, muitas pessoas acham que, porque você era top model do Bisco Meu, isso facilitou. Não, porque o Bisco Meu, ele era gerenciado, né? Ele era tudo que era em relação ao Bisco Meu era com a Solange Meneghel, que é a irmã da Xuxa. Então, assim, a Xuxa, ela não tinha, eu não tive contato com a Xuxa nesse período aí que eu fui top model do Bicho Comeu, antes de ser Paquita, porque depois eu acumulei as duas funções, né? Eu continuei sendo top model, mas eu já era Paquita. Nesse período aí que eu não era Paquita, que eu era só top model, eu não tive contato com a Xuxa, né? Assim, a gente fazia desfiles, a gente fazia muitas fotos, mas era tipo representando a Xuxa, porque a Xuxa já tinha uma agenda louca de trabalho, né? Ela estava realmente naquela ascensão toda de sucesso. Então, assim, por mais que a grife, né, fosse com a imagem dela, tudo era gerenciado pela Solange Meneghel. E aí, isso, lógico, me facilitou de poder ir várias vezes no programa, né? Assim, e aí eu ganhava convite, eu ia lá e tal, brincar como toda criança, porque eu sempre fui muito apaixonada pela Xuxa, né? De fazer pasta, de colecionar mesmo. E por admirar não só a Xuxa, a apresentadora, mas a Xuxa modelo, né? Porque era uma coisa que eu gostava. Ah, entendi, sim. Entendeu? Eu já tinha a Xuxa na minha vida, antes dessa coisa de apresentadora, eu já tinha muitas fotos da Xuxa, porque realmente, né, nos anos 80, a Xuxa, a Brunet, elas dominavam o cenário Mas você das era muito Copas. criança. Como é Mas que escolheu a Xuxa sendo tão criança? E como é que você descobriu que gostava de modelar sendo tão criança? Pois é, porque assim, e era engraçado que eu sempre, como eu te falei, eu era uma criança tímida. Mas quando a minha mãe me colocou para fazer, eu já fazia dança desde pequena, eu sempre dancei, porque era uma coisa que eu adorava, né? Fazia balé, fazia jazz, fazia sapateado. Tinha uma vida muito intensa, né? Escola, tudo isso, porque meus pais sempre achavam que criança tinha que fazer esporte e eu não tinha nenhuma aptidão para esporte, nenhuma. O meu Nem irmão eu. já era, meu irmão já era jogador de futebol, até natação eu era uma negação, porque eu tive um problema no ouvido, por isso que até hoje, gente, eu não sei nadar. Não me jogue numa piscina que eu vou nadar cachorrinho, ok, não vou morrer afogada, mas não, eu não sei dar aqueles mergulhos de sereia, não sei, não adianta. Andar desfilando na piscina assim que você sai. Pois é, e aí eu fui fazer. Minha mãe achava que eu era uma criança muito tímida e começou a me colocar nessas coisas para ver se eu conseguia, né? Tipo, me relacionar melhor com as pessoas, porque você convivia com outras crianças. E realmente, assim, quando eu entrei no meu primeiro curso de modelo, nossa, aquilo para mim, eu me encontrei, sabe? Eu lembro que tinha uma apostila de boas maneiras, e eu li, eu tinha uma maletinha que eu carregava a apostila, porque tinha todo um cronograma do curso, né? De aula de fotografia, aula de tudo, né? Porque nos anos 80 e 90, essa coisa de tanto escola de dança e quanto curso de modelo era muito valorizado, né? Hoje as meninas querem ser youtuber, digital influencer, e naquela época não, né? A gente é de uma geração mais Tá? raiz, né? Verdade. Eu acabei de lembrar que as minhas amigas de Varginha, ai, eu vou fazer um curso de modelo. Aí você aprendia a desfilar, a ficar na postura. E eu nunca ia, porque eu estava muito baixinha. Eu falava, eu não vou pagar mico, eu não vou. E as minhas amigas iam, achavam o máximo. Acabei de lembrar disso. Pois é, e assim, eu tinha algumas amigas também que falavam, faz um curso de teatro, mas como eu era muito tímida, tinha que falar, tinha, sabe, já não era muito a minha praia. Tanto que depois eu até cheguei a fazer tablado para tentar ser mais, sabe, desenvolta, né, poder falar melhor, mas eu já era até paquita, porque eu ainda continuava muito tímida, eu tinha assim, vergonha de enfrentar as câmeras, de falar, sabe, assim, é coisa de criança mesmo, né? E aí, Lu, a Xuxa, eu entrar como Paquita, assim, foi tudo muito natural, né? Lógico, eu já nutria todo aquele amor, aquele sonho de toda menina daquela época.
Mas, assim, era uma coisa muito distante, apesar de estar tudo muito ali perto, mas era ao mesmo tempo perto e longe, sabe? Por causa Sim, da idade, por causa do meu tamanho, sim. e enfim, né? E as coisas assim, comecei a ir direto no programa da Xuxa, eu sempre desfilava, Lu, Eu sempre vi desfilava. que você desfilava assim. Nossa, Priscila. Você Eu ia, era, você ia assim, ó, você ia e voltava. eu E ach... era muito metidinha, eu era muito metidinha, era a marrenta desfilando, assim, e eu sempre tive um cabelo muito comprido, né? Sim. E nos anos 80, assim, tinha um jeito muito peculiar de se desfilar, que é muito diferente de hoje em dia, né? A gente tinha passos que a gente tinha que fazer quando você desfilava, que era o pivô, tinha as paradinhas, coisa que hoje não se usa mais, tá, gente? Isso hoje, se vocês olharem no YouTube, botarem lá eu desfilando, vocês vão falar, que essa menina tá fazendo isso, cara? E eu, assim, por ser uma criança, eu dominava muito a arte de desfilar, né? Então, assim, a Xuxa até me falou no meu aniversário, né? No meu último aniversário, ela falou, cara, quando você desfilava, não tinha pra ninguém, sabe? Você deixava todo mundo hipnotizado, todo mundo ficava te olhando, e a gente esquecia até do que tinha que falar, do que tinha que fazer. Mas era, acho que eu amava tanto aquilo, sabe? Então, assim, eu desfilava, eu ia, parecia que eu ia tava flutuando, né? E eu tinha um cabelão bem maior do que eu tenho hoje, e ele não encostava no bumbum, porque eu era, né? Eu era a poderosa da passarela, lógico. Não sei de onde eu tirava isso, gente, realmente, porque eu não Eu sou assim. já descobriu sua força, seu poder pequeno. Pois Isso é é. muito curioso. E aí, mas aí, e era engraçado, Lu, porque quando eu desfilava eu tinha aquela força toda. Mas na hora de falar, eu era toda assim, um beijinho pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra você, assim, sabe? Tipo assim, Xuxa, sabe? Eu É, não conseguia nem falar direito. E aí, cantar. várias vezes, né, durante o ano de 87, eu fui na Xuxa, desfilei, ganhei. A Xuxa já até me conhecia, né? Porque. E o desfile, o que que acontecia? O desfile era uma brincadeira que ele acontecia quando sobrava tempo no bloco. Não era uma brincadeira que estava no roteiro, uma brincadeira oficial já que tinha que acontecer naquele programa, né? Então, assim, Uhum. eu sempre falo, Deus, cara, Deus muito presente na minha vida, que todas as vezes que eu fui no programa, sobrava um tempinho e a Xuxa fazia a brincadeira do desfile, e eu saía correndo, empurrava todo mundo e chegava lá na frente e desfilava. Você acha que as coisas elas são escritas na vida pela tua história? Você acha que tem um roteiro que Deus escreve e aí você vai fluindo nesse roteiro? Eu acho assim que a gente tem essa coisa muito de ser escolhida por Deus. É lógico que eu não sei te dizer com certeza se está tudo traçado, se a gente consegue mudar, né, alguma coisa no nosso percurso, porque eu acho que existe sim o livre-arbítrio, né? E mas eu acho que tem muito a mão de Deus nas coisas, sabe, Lu? Pode ser que tem coisas que a gente acha que não venham a acontecer e quando acontece, Deus vai lá e abençoa, né? E eu acho que ter sido Paquita realmente nunca foi sorte. As pessoas falam, ah, você teve uma sorte, teve uma estrela. Eu falo, não, eu tive Deus. Porque Deus me escolheu, me colocou ali naquele momento, naqueles momentos, na verdade, né? E, inclusive, numa dessas desfiladas aí, que a Xuxa até falou assim: ah, você não vale mais porque você já é ao concurso, já ganhou várias vezes, já é modelo aqui do programa e tal. Ela falou, quando terminou a gravação: olha, Marlene, essa menina que eu falei pra você pra gente chamar pra fazer teste pra Paquita. No E foi microfone? assim, Que isso, no intervalo, legal! no intervalo da gravação. E eu fiquei assim, Lu, eu lembro muito que nesse dia eu tinha tomado um sol absurdo e eu tava meio, sabe, com a pele descascada, eu tava horrorosa. Eu tava tipo barata descascada, com a testa toda descascada, meio inchada, porque eu sempre fui muito branca e aí sempre gostei de praia e tal, mas assim,
criança, né, vai pra praia carioca, quer ficar o dia inteiro no mar, brincando, e não tá nem aí. E eu tava super descascada, porque eu lembro que eu acho que, se eu não me engano, já era. Não, não era período de férias, mas. E aí ela falou isso, Marlene, essa menina que eu tinha falado pra você, pra gente chamar pra fazer teste pra Paquita. E eu fiquei louca, né? Aí fui falar com a Marlene chamou minha mãe, né? Um responsável, que no caso era minha mãe que tinha ido comigo, e falou: Olha, queria que você viesse com a Priscila na próxima gravação, com quatro roupas, né? Quatro peças de roupa para trocar, para ela poder fazer teste para Paquita. E eu lembro que ela falou assim para mim: Quantos anos você tem, Priscila? Aí eu falei assim: Olha. Eu tenho 9, mas eu vou fazer 10, tá? Tipo assim, como se isso fizesse muita diferença e como se eu não fosse fazer 10 anos, né? Tipo, lógico, quem tem 9 um dia vai fazer 10. Mas eu tratei logo de me defender, tipo assim, olha, eu não sou tão novinha assim não, sabe? Tipo assim, olha, não adianta você falar que eu sou muito pequena, que eu vou crescer. E logo, logo eu tô fazendo. Ai, que demais! Como foi o processo dos testes, Bri? Conta pra mim. Muito. Então, e aí logo depois ela marcou, né, as gravações para eu poder participar, porque antes, assim, os testes das Paquitas, eles eram muito voltados para como você se posicionava no palco, como você lidava com as crianças, o convívio mesmo com as crianças, né? Porque uma criança lidando com 350 crianças, né? Porque cada gravação tinha em média de 300, 350 crianças. Caramba! E era muita criança, né? E lógico que assim, a gente gravava 4 programas. E no primeiro programa, no segundo, eram crianças mais novas, por causa do horário. Claro, No sim. terceiro e no quarto, eram crianças maiores do que eu, bem maiores do que eu, tá? Bri do céu! Eles Mas... Oi? te respeitavam? Pisavam no teu pé? Meu Deus do Não, céu! não, e aí, Lu, era engraçado porque as crianças, a gente tinha não sei, eu não sei de onde surgiu essa fama aí, que as paquitas beliscavam, as paquitas batiam, não sei se você já ouviu isso. Ouvi E falar na verdade, real, né? Mas é da tudo. Xuxa, então, a Xuxa, como é que a Xuxa ia beliscar alguém, gente? Se ela tava lá na frente das câmeras, não tinha como. Mas, Coitado. assim, na verdade, era o contrário. As crianças que beliscavam a gente, as crianças que pegavam. As crianças, tipo assim, tinha uma fase do programa que tinha umas bandeiras, né? Sim, E aí as eu crianças iam lá, pegavam o pau da bandeira e pô no nosso chapéu, tipo, não vai me escolher para brincar? Pô! Chegavam assim no nosso bumbum e beliscavam, sabe? fiz Mas assim, fazia minha, parte. eu não aguentei. Foi? Eu não podia rir disso, mas eu não aguentei, Bri. Não, mas tem umas coisas assim muito engraçadas, né? E realmente, no início, eu era muito pequena, né? E eu falava, e assim, a gente realmente tinha toda a instrução de não colocar a mão nas crianças, não podia empurrar. Então, assim, o instrumento de respeito que a gente usava era a voz, era o grito, né? Porque chegava uma hora que com som, música. Todo mundo ali, um monte de criança, né, brincando, gritando, porque tinha os brinquedos ao redor de todo o cenário, né? Então, assim, a gente tinha que botar aquela criançada toda para pular, para mexer, para balançar o pompom, para se manter ali na posição correta, porque realmente a função das Paquitas no início a gente era simplesmente assistente de palco, né? A gente tinha que organizar tudo ali, escolher para brincar, explicar as brincadeiras e tá ali sempre à disposição da Xuxa, tá ligada em tudo que estava acontecendo, porque era a nossa função ali dentro, sabe, Lu? Tudo que acontecia no palco, no gravando, era da nossa responsabilidade. Lógico que a gente tinha uma equipe maravilhosa, profissionais super bacana, uma equipe gigantesca, né? Por trás de tudo aquilo ali, galera da cenografia, galera que monta e desmontava cenário, a própria produção toda.
e contra a regra, os câmeras, ali a gente, né, tudo tinha que estar muito sincronizado para tudo sair perfeito. E você estava lidando com crianças, não tinha muita coisa assim, não podia também toda hora, por mais que a gente não fizesse ao vivo, a Uhum. gente não gravava 3, 4 vezes a mesma coisa, não. A gente gravava no pique de ao vivo, sabe? Assim, Sim, até porque é, não tinha, né, Pri? Não tinha tempo. Como que era um dia de gravação? Era terça e quarta mesmo? Terça, quarta, toda terça e quarta. então, no início, assim, logo quando eu entrei, era terças e quintas a Terça e quinta. gravação. Porque eram 4 programas. Então, assim, era muito cansativo, aí tinha esse dia aí no meio. Mas depois que a agenda começou a mudar, a Xuxa começou a viajar para fora, ter programas na Argentina, viajar muito, né? O programa passou a ser terças e quartas, e aí a gente passou a gravar 3 programas. Ok. Daí E você conseguia descansar? Que hora você chegava lá? Era no Teatro Fênix, no Jardim Botânico. Aí era aquele segurança ainda, aquele segurança que até hoje tá com a Xuxa, que é um amor. o Magno. Magno. O Magno ele é pré-histórico. Não, lógico que tiveram outros, né? Passaram outros seguranças lá também, mas assim, o Magno eu falo que ele é móveis e utensílios da casa, porque ele tá ali, ele conhece realmente a gente desde pequena, né? Assim, viu o nosso crescimento ali todo, e o Magno sempre era uma pessoa muito querida, é até hoje. E a rotina era meio assim, eu chegava lá por volta de 1 hora. Às vezes eu chegava um pouquinho mais tarde, porque eu já ia meio que pronta, assim, maquiada, cabelo, né? Não tinha muita coisa também para fazer, a gente era criança, a gente lá no Teatro Fênix tinha cabeleireiro, maquiagem, mas a gente chegou uma fase que a gente queria se maquiar. Sim. Sabe? Gente. Uma fase de adolescente que você coloca aquele batom rosa, aquela sombra amarela com rosa. Eram umas cores assim, muito Mas bizarras. que Assim. naquela época era moda. Era A gente moda. não fazia sobrancelha. Assim, eu tenho umas fotos que eu falava, gente do céu, como é que deixava uma coisa dessa? Faz mais sobrancelha, Pri, tá voltando isso. Essa moda de Pois deixar. É. é aquelas coisas da moda que vai e vem toda hora, né? Era E obrigada a aí, pintar bem de loirinho mesmo? Ou você queria pintar? Você queria pintar? então, essa história aí do cabelo é uma coisa super polêmica, né? Toda vez que eu falo isso, as pessoas ficam me indagando e sempre me questionando quando eu respondo. Nunca foi algo obrigatório. Nunca ninguém chegou pra gente e falou: olha, vocês têm que ser loura, vocês têm que pintar o cabelo. Nunca aconteceu isso. As coisas aconteceram naturalmente por quê? Porque a gente queria ser igual a Xuxa, né? Sim. Assim, a Xuxa era pra gente ídolo. A gente, por mais que a gente estivesse ali trabalhando, se tornado Paquita, gente, a gente também era fã, né? Era a realização de um sonho. Então, assim, a gente tinha a Xuxa como exemplo de tudo. Então, assim, a gente ia pro sítio, a Xuxa passava leite no cabelo, a gente passava também, Que né? legal. Passava, leite, lógico, a gente botava um pouquinho de água oxigenada, né? Joga uma aguinha de leite ali, joga, vai pra. Um leitezinho batizado, a gente tacava aqui no cabelo, que ficava horrível, o cabelo ficava seco, parecia uma palha. Era, Um era. cheiro horrível, gente, porque eu acho que azedava, não sei, uma coisa muito ruim. Mas dava aquela clareada e tal, e a gente insistia naquilo. Aí depois ia pra praia, passava um saninho, ia pra não sei o quê. E aí as coisas foram, cada uma foi clareando do seu jeito. É tão verdade isso, Lu, que assim, você pode reparar, as pessoas que acompanharam a nossa história, apesar de todo mundo achar assim, mas vocês tinham mais ou menos o tom do cabelo igual.
mas cada uma pintava o seu cabelo num lugar, cada uma fazia o seu cabelo. No final, eu te confesso, eu pintava meu cabelo com tinta de caixinha. Minha mãe que pintava meu cabelo, sabe? Assim, eu saí do programa já totalmente blonde, meu cabelo era É. mega blonde, assim, sabe? Eu falo que eu tava naquela fase fatal blonde, porque meu cabelo era branco, né? E realmente, assim, e foi gradativo, né? Aí foi fazendo luzes, vai clareando, aí você vai gostando, aí você vai querendo ficar mais loura, vai ficando loura, loura, loura. Quando você vai ver, seu cabelo tá blonde total, Aí tem meio pico igual o meu, quando vê, ferrou. assim, mas eu tive uma fase de o cabelo, porque você pintar o cabelo de louro, gente, detona teu cabelo, né? O cabelo fica mega detonado, mega destruído, assim, porque resseca muito. E é meio que né? É um caminho sem volta. Uma E vez. hoje eu acho engraçado porque assim, hoje eu não sou tão loura e as pessoas me cobram, ó, tipo, quando que você vai voltar a ser mega loura, sabe? Eu já não consigo mais me ver. Lógico que meu cabelo não tá do jeito que eu gosto dele um pouco mais claro, mas com essa coisa da pandemia, eu não tô indo para salão, não tô nem preocupada com isso nesse exato momento, mas as pessoas me cobram, tipo, cara, eu adorava o seu cabelo. Eu falei, gente, olha só. Eu posso até ficar um pouco mais loura, mas daquele louro Paquita, jamais, não tem como, cara. Pri, você tem noção do que as pessoas, que todo mundo queria ser? Você e as suas colegas? Você tem noção disso? Pois é, Lu, eu posso ser muito sincera, eu fui Sim. ter noção disso, eu acho que depois que eu deixei de ser Paquita, assim, depois de muito tempo, porque quando você tá ali, você já passou por esse processo todo. Quando você está ali, você está tão envolvida com o seu trabalho que você não tem tempo para nada, né? Você se entrega muito ao trabalho, tudo que está acontecendo. Você não para, você não tem muito tempo para parar, para ter a dimensão de tudo aquilo que você está vivendo, né? Do que Uhum. você significa para as pessoas. E assim, eu acho também que numa época de Paquita, eu fiquei com Paquita dos 9 aos 17. Né? Eu era muito imatura, era uma criança, uma menina que entrou na adolescência, que já saiu ali praticamente mulher, e que quando estava deixando de ser Paquita, começou a entender todo aquele universo, tudo aquilo que estava se passando durante muitos anos, porque até então eu acho que era tudo, por mais que tivesse muita disciplina, muita entrega, muito trabalho, né? Porque as pessoas olham só o lado lúdico, o lado lindo de tudo, mas esquecem que o quanto a gente trabalhava, o quanto que a gente era cobrada, que a gente se entregava ali. Não é uma reclamação, não, tá, gente? É algo que realmente a gente viveu com muita intensidade. Claro, E eu faz acho que, parte. né, você viveu isso também, e eu acho que depois, com o tempo, assim, e hoje, mais ainda, eu posso reafirmar isso, que hoje, com a internet, eu consigo ter muito mais, né, a dimensão de que tudo que significou, do tamanho, né, de que tudo aquilo que eu vivi. Porque, Lu, são 25 anos, né, oficialmente, que eu não sou mais Paquita. Porque, na verdade, assim, Paquita já não existe mais, né, gente? Então, Sim. assim, 25 anos que eu não sou oficialmente a Paquita lá da televisão, que estava entrando na casa das pessoas todos os dias. E é uma coisa, Lu, tão presente na minha vida, que eu olho assim e eu falo assim, gente. Parece que tudo isso foi ontem e Bom, se passaram 25 anos, né? como Que que eu você deixei. Pri? Como que é isso pra você? Quando as pessoas falam Paquita, saudade, te leva pra 25 anos atrás. A sensação é de carinho, é tipo assim, ai meu Deus, de novo esse assunto. Como você se sente? Pois é uma sensação de assim, é gratidão. E hoje eu vejo como a gente fez um trabalho tão lindo, tão forte, que a gente plantou aquela sementinha
lá atrás, há 25 anos atrás, e a gente vem colhendo esses frutos até hoje, sabe, Lu? Então, assim, jamais vou renegar minha história, eu jamais vou deixar de falar da minha história. Hoje eu tenho uma outra profissão que é muito diferente desse universo, Sim. mas eu falo, a profissão Paquita é o meu xodozinho e nunca vai deixar de ser, entendeu? É algo, é o sonho, foi o sonho de menina realizado, eu acho que foi realmente o grande sonho da minha vida. É, ter sido Paquita me possibilitou muitas coisas, conhecer muitas pessoas, alcançar os meus objetivos, porque ali eu entendi que se você se dedica, se você sonha, se você realmente quer aquilo, você tem que correr atrás, você tem que acreditar. Então, assim, ter sido Paquita foi algo só positivo para mim, sabe? Assim, algo que eu tenho muito orgulho de falar. Quando você me falou, vamos fazer live? Eu falei, vamos fazer a live. Até você falou, eu quero mais abordar esse assunto em relação à carreira e tal, porque realmente sou uma pessoa mais reservada na minha vida pessoal. Não tenho problema de falar também, mas sou uma pessoa mais reservada. Mas eu tenho muito orgulho, sabe, Lu, de falar tudo que eu vivi, porque foi uma história muito bacana, uma Uhum. história de muita entrega. Ali a gente cresceu, né? A gente passou uma nuances da nossa vida, né? Etapas da nossa vida ali, porque, como eu te disse, entrei com 9 anos de idade e saí com 17. Então você pode imaginar, ali eu entrei pequenininha, magrinha, depois eu engordei, depois eu sofri Não lembro, pressão porque não. estava gordinha, enfim, ali aquilo ali faz parte da minha história de vida, entendeu? Então, como? Emagrecer, porque quando eu entrei pro Ruge, tinha uma produtora que não deixava a gente comer. A gente ia nas festas, divulgação de rádio, e ela batia na nossa, não come isso de novo. Aí eu falava, mas eu vou Eu sim. Aí eu lembro que eu dei uma entrevista e falei assim, não me venha com salada. Eu não aguentava mais a pressão, Você era super magra, né? mas Você era. tinha isso. Tinha Não, isso. a gente sabe, Lu, que assim, quem trabalha com imagem, televisão, sempre sofre essa pressãozinha de que realmente, né, gente? A televisão engorda, você tem que estar sempre naquele padrão, porque qualquer roupa que você coloque para ficar bem. Mas é uma fase muito difícil, porque você está ali naquela transição de criança, deixando de ser criança, passando para ser adolescente e de repente já para algumas fase mulher. Então você cresce para todos os lados, né? Não só para cima, mas você cresce para os lados. É. E para mim, assim, eu acho que particularmente para mim foi um pouco mais difícil, porque como eu entrei muito nova, né? Eu não tinha seio, eu não tinha corpo de adolescente, eu tinha corpo de criança, eu não tinha os dentes, estava na troca dos dentes. Então, assim, Deus, Paquita Banguela. Então, assim, eu acho que as pessoas ali, elas presenciaram, né, essa transição. Então, assim, era uma pressão muito grande, sim. Eu tive uma fase que realmente eu dei uma engordada, né, porque eu botei peito, eu botei bunda, eu botei corpo. Eu não digo que eu fiquei gorda, mas assim, no padrão, né, que era permitido, que eles queriam, né, que a Marlene queria, eu sempre estava fora do padrão. Então, assim, eu sofri suspensão. Meu Deus, para emagrecer? Vai para casa. Quando você emagrecer? Sim, assim, eu sofri pra caramba, assim. Eu acho que eu fui uma das que mais sofreu essa pressão mesmo de. E vou te falar, era uma pressão que eu não era de comer. Assim, eu nunca fui de comer muito. Eu sou uma pessoa que eu sou bem controlada, não sou compulsiva com comida, como pouco, até hoje eu como pouco, mas eu acho que só essa coisa, né, da pessoa ficar ali o tempo inteiro, te policiando, aquela pressão, Quero. adolescente, né? É. Você já engordava. Mas assim, eu acho que realmente tudo te traz um aprendizado, né? Eu costumo dizer
que eu prefiro carregar comigo as coisas boas, as coisas ruins eu deixo trancado numa maleta e fica lá, porque eu acho que também elas serviram pro meu crescimento pessoal, mas isso não Sim. quer dizer que eu tenho que ficar ali remexendo, tendo que ficar ali falando disso, porque são coisas que não me acrescentam mais nada. Eu já aprendi com aquelas coisas ruins, mas eu prefiro, sabe, seguir meu caminho e levo as coisas boas, os aprendizados positivos que me tornaram uma pessoa melhor, que me fazem querer ser uma pessoa melhor a cada dia, sabe, Lu? Então, é, tudo na vida tem um lado bom, tem um lado ruim, tem um lado que são flores, tem os espinhos, mas tudo Sim, serve para o nosso crescimento, né? E é verdade. amadurecimento. Hoje, óbvio que, né, com quase 43 anos de idade, eu tenho essa percepção, talvez lá com os 16, 15 anos eu tenha sofrido bastante, né? Porque não era fácil você levar uma suspensão e falar, olha, você tem que emagrecer. E só vai voltar a É, gravar quando você estiver mais magra. E é. aí, mas realmente, graças a Deus, deu tudo certo. Para mim, eu ficava suspensa, sei lá, uns 15 dias e voltava e tava tudo certo. E era aquilo que eu amava, então. Ó, no Rujo não dava pra suspender, senão ninguém cantava ali, uma precisava da outra, então eles não Pois davam. é, né? Não. Ali, vocês cantavam, né? Tinha Vocês. ali 15 paquitas. Mentira, tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete paquitas na tua época, não eram? Teve um período que éramos 7, depois aí saíram, aí teve a mudança, aí ficamos 8. Sim, Mas assim, é aquela história, né, Lu? Por mais que uma pudesse fazer o serviço da outra, ninguém é substituível, né? A gente acaba sendo insubstituível, porque por mais que, vou te substituir pela fulana, ok, acontecia. Mas sim. assim, chegava uma hora que a Priscila fazia falta, a Roberta fazia falta se estivesse fora do palco, entendeu? Assim, mas era tudo uma delícia, no final a gente se divertia muito. Ô, Pri, E me fala uma coisa. Vocês brincavam muito nos bastidores, faziam muita bagunça? Como é que era isso? Porque assim, a gente tinha muito trabalho. Tinha uma criançada para juntar ali. Porque assim, em 86 a gente via que tinha criança. Em 87 foi crescendo, 88, 89, caraca, o cenário já estava na metade da boca. sim. Muito trabalho. E o backstage? Então, assim, no programa em si, a gente não tinha tempo de brincar, porque ali era muita responsabilidade, né? A gente tinha que estar, como eu falei, a gente tinha que estar ligado nas coisas que tinham que acontecer, porque assim, o programa, gente, ele tem um tempo, ele tinha um horário, era tudo cronometrado, então cada bloco tinha seu tempo, as brincadeiras tinham que acontecer, as ações, os merchans, tudo isso já era pré-determinado, tinha um roteiro a ser seguido. Então, assim, a gente não tinha muito tempo para brincar propriamente. Apesar que você gravando, a gente já se divertia, porque estava ali o tempo todo brincando, zoando, dançando, lógico que sempre com a responsabilidade né, das paquitas ali. Mas a gente sempre dava um jeito de se divertir, a gente adorava explicar as brincadeiras para poder brincar, né? Porque no intervalo do programa, Sim. antes do gravando e do bloco começar, a gente explicava a brincadeira para a criança. Então, tipo assim, quando tinha uma brincadeira da Coca-Cola, dessas marcas grandes, chiclete Plock na época, e a gente botava 50 chicletes na Sabe aquelas coisas para fazer a bola, para Um explicar monte de, para. né? Pois é, mas assim, no programa propriamente a gente brincava dessa forma, brincando, mas trabalhando muito. Agora, quando a gente viajava, né, a gente não podia sair. A gente viajou sei lá, o Brasil inteiro até para fora do Brasil. E a gente não tinha muito essa liberdade de passear, e quando ia passear, a gente tinha que ter tudo um cronograma, tinha que ter toda uma estrutura para levar, para segurança, aquela coisa toda, né? E aí a gente brincava no hotel, entre a gente, no quarto, gato mia, a gente botava as camas tudo pro lado, os colchões, assim, sabe? Porque normalmente a gente ficava no hotel
e um andar só pra gente. E a gente brincava entre a gente, porque não tinha como, né? Ô, Pri, Mas, ah, vocês paqueravam muito? Vocês conseguiam beijar bastante? Eu sei que você é casada, me desculpa, não, você não precisa responder se não quiser. cara, olha só, eu falo, que droga que eu era tão criança, gente. Não peguei na época do Ruge ninguém. Você não pegou ninguém? Eu casei na época. Ana? Eu Por que casei não? porque eu casei com 24 anos. O que tinha de gatinho na juventude? Eu não peguei ninguém. Pois é, então toca aqui, porque eu também não peguei ninguém, mas no meu caso é porque eu era muito nova, né? E acho que ninguém Mas nem olhava pra mim. 7 não vem, não. Com 15 já Oi? dava um beijinho. Com Ah, 15. sim, mas aí com 15 anos eu já namorava. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Tipo assim, com 15 anos eu já tinha um namoradinho, então eu já não tava nessa coisa de artista, não tava. Eu já queria só, como eu não tinha muito tempo, o tempo que eu tinha, eu queria estar com um namoradinho, essa coisa assim. Eu sempre fui muito de. Nunca saí pegando todo mundo, não, gente. Eu sempre fui muito de namorar, eu sempre tive namoros longos, sabe? Assim, nunca fiquei avulsa. Eu Nunca. confesso que me arrependo. Oi? Eu confesso que eu me arrependo, porque eu também fui assim, muito certo. A minha fase realmente eu não sei. E todo mundo pergunta: ah, você namorou algum Paquito? Não, gente. Não, mas tinha isso de Paquita dar beijo em Paquito? Ou é coisa da nossa cabeça? Porque eu não pensava nisso, eu era criança, mas depois as pessoas falavam. Assim, era uma coisa que todo mundo sabe que era meio proibido. Mas como as pessoas já saíram falando, né? Eu não gosto muito de comentar porque não é uma coisa minha. Então, assim, eu acho que cada um fala da sua própria história. Mas, gente, né, adolescentes, É. todo mundo ali, né, os hormônios, a flor da Muito pele. bonita, feliz, oh meu Pois Deus. é, mas Priscila, não peguei nenhum Paquito. Também não peguei bro. Não peguei nenhum Paquito. Ai, gente, eu tive uma fase que eu era apaixonada pelo Bros. Não. Você não pegou nenhum, Lu? Ah, porque você era casada, né? Eu era. Ô, Realmente você era casada. vocês eram amigas, vocês e a Xuxa? A Xuxa cuidava de vocês? Qual que era a relação? Você já falou que era de fã, né? Mas vocês, tipo, Hum. trocava... Você falava assim, ai, Xuxa, tô com o coração partido, ou pedia conselho. Como que era? Pois é, Lu, assim, na época a gente tinha a Xuxa muito como espelho, né? Como eu falei, que ela era o ídolo, né? A gente queria fazer tudo. E realmente, a gente tinha uma proximidade com ela, mas a gente tinha uma coisa meio assim, sabe aquela coisa do respeito, né? É, De tipo, querendo ou não, chega uma época assim que a idade faz a diferença, né? Tipo, eu era muito molecote, eu era, sei lá, 11, 12 anos, a Xuxa, né, já tinha uma idade mais avançada e tinha certas coisas que assim, que comigo ela não ia falar, né? Porque ela estava numa fase mais avançada do que a minha, tipo, sei lá, dei meu primeiro beijo com 13 anos de idade, né? Ela já estava pensando em outras coisas, né? Não estaria falando de primeiro beijo, apesar que a gente sempre teve muita liberdade, ela sempre cuidou muito da gente, se preocupou muito com a gente. Mas aí o tempo passou, né, Lu? O tempo passou, a gente deixou de ser Paquita. E hoje a gente tem muito essa relação assim com a Xuxa, de contar as coisas, de ter um assunto mais aberto, né? Até porque todo mundo se tornou mulher, né? Tá todo mundo já com a sua família, já tá com o seu pensamento formado, enfim, a gente tem, eu acredito que a gente tem mais liberdade hoje do que lá atrás. Até porque lá atrás, Lu, a gente tinha tanto trabalho, é. mas tanto trabalho, que a gente não tinha muito esse tempo de lazer. E o tempo que a gente tinha de lazer eu confesso, eu queria ficar com a minha família, eu queria Claro. poder ver meus amigos, entendeu? Que era muito raro. Para você ter uma ideia, dos meus 9 aos meus 17,
meus aniversários, a maioria eu passei trabalhando. O meu aniversário de 15 anos, a minha festa foi numa segunda-feira, porque realmente meu aniversário caiu numa segunda-feira, e era o único dia que eu ia ter folga e que foi a minha festa. Quem faz uma festa de 15 anos numa segunda-feira? Uma Uma Paquita. paquita. Então, e aí eu acho que realmente assim, hoje a gente tem uma aproximação e uma abertura maior, porque assim, eu acho que a idade já nivela, né? A gente consegue falar de igual para igual e realmente, né? Na casa da Xuxa, tinha isso já? Vamos assistir filme, ou vamos nadar. Tinha isso, porque a gente ficava assim. E a gente ficava muito lá, assim, porque a gente ensaiava e quando a gente ia meio que tipo excursão, sabe aquela coisa assim? Não era para ir e voltar, a gente ia para ficar final de semana. E aí acontecia essa história do leite no cabelo, massagem no cabelo, que a gente ensaiava fazendo massagem no cabelo, touca, né? Que antigamente tinha aquela touca que a gente usava na tomada. É isso, nossa, Pri. Deus, você tá trazendo coisas muito antigas para essa live. Eu acho que a gente está entregando na cidade mesmo. Mas assim, é muito legal, né? Então, assim, a gente realmente ia e chegou uma época, assim, né? Quando a gente estava mais adolescente, como eu falei, a época de namoradinho, cara, eu já não queria mais ficar. Eu queria, tipo assim, ai, gente, vamos ensaiar e vamos voltar para casa. Sabe aquela Claro, coisa? Porque você queria já, tipo, chegava assim, final de ano, Natal, Ano Novo, tanto a Xuxa quanto a Marlene sempre convidavam a gente para passar Natal, passar Ano Novo. Gente, eu nunca queria ir. Primeiro porque eu queria ficar com a minha família, sim. né? E Ano Novo, assim, eu queria ficar com os meus amigos, eu queria estar um pouco mais perto das pessoas do meu convívio, que eu mal encontrava com eles, né? Porque era muito trabalho. Sim. E era a única oportunidade que a gente tinha, porque eu sabia que logo que passava Natal, Ano Novo, a gente já começava num pique muito louco, muito intenso de trabalho, né? E Todo dia, quando. Oi? você trabalhava todo dia? Todo dia, Cara, um segundo. todo dia, assim. Eu acho que a gente tinha, tipo, uma folga segunda-feira, porque era o dia que, assim, vou fazer a unha, vou organizar alguma coisa, mas sempre tinha uma coisa assim, tem uma música para botar a voz à noite na Som Livre. Então não tinha segunda-feira toda livre, Meu Deus, entendeu? sim. E eu achei, qualquer dia eu até vou mostrar no meu Instagram, eu achei um papel que eu escrevi, assim, de tipo tinha uma agenda, né? Dezembro, novembro, outubro, novembro e dezembro. Nesses meses, assim, se a gente teve 2 dias de folga, era tudo assim, viagem. Gravação, gravação, aí na quinta-feira viajava para Argentina, gravava na Argentina sexta e sábado, voltava no domingo, no segundo tinha, sei lá, uma entrega de prêmio, aí na terça gravação no Brasil, aí na quinta já estava viajando para a Espanha, ficava 10 dias na Espanha e voltava. Sim, era uma loucura. Turnê, viajava pelo Brasil. Aí chegou uma fase que tinha turnê nacional e a internacional. Então, realmente, assim, a gente trabalhava demais. Mas era tudo muito bom, porque era Que delícia. Trabalhava muito divertido. bom demais. Pri, você tem noção que eu era, tipo, eu era você, eu dançava as músicas do primeiro álbum, que foi 88, não foi? Aquele que você é a primeira da fila e vai crescendo assim, 89, 89. 89. E depois o de 91, Vocês no Mar. Eu era louca. Eu queria ser vocês. Minhas E amigas todas. você quis ser Paquita, eu quis ser Ruge, todo mundo quis ser Paquita, todo mundo quis ser Ruge. Pode ter certeza. Isso, Pri. Nossa. Porque se eu tivesse sido Paquita, eu não ia ter conseguido ser Ruge. Deus não ia me dar as duas coisas, entendeu? Pois é, e eu vou te falar, assim, quando teve o concurso do Ruge, né? Aí eu falei assim, eu vou me inscrever. Tá louca? Já é a Pri. Aí eu depois pensei assim,
Ô, sou doida, como é que tu vai se inscrever se tu nem canta? Dos álbuns. Na época não era fácil gravar, né? Pois é, assim, a gente, tipo, vocês eram um grupo musical, vocês foram selecionadas muito pela qualidade de voz de vocês, enfim, né? A gente não, a gente foi escolhida aleatoriamente, lógico, com um conjunto, né, de coisas como que eu acabei nem indo até o final na explicação dos testes, Ah, é, mas assim, porque a gente era, basicamente a gente tinha que saber dançar, né, se comportar lá no palco, enfim, mas era muito ligado à dança. E óbvio, você tinha fazer uns testes de postura, de tudo, né? De como você se comportava à mesa, de boas maneiras, de se você sabia falar alguma língua, mas na minha época não era tão cobrado isso, era mais a dança e como você se comportava de frente da câmera com as crianças e como você era, se você era fotogênica, essas coisas assim. Uhum. E quando rolou essa coisa do disco, né? Todo mundo ficou super apreensivo, porque assim, a gente não era cantora, a gente nunca, eu pelo menos, nunca tinha feito aula de canto, não tinha, eu não conhecia esse universo musical. A gente conhecia sim, porque a gente, desde sempre, a gente fazia o coro da Xuxa, porque foi daí que surgiu a história das Paquitas virarem um grupo musical, né? Mas eu acho, Lu, que a gente tinha um jeito peculiar, próprio das Paquitas, que tinha um chorinho, né? Como a gente não segurava as notas. Pri, você gravou Hilarie, o coro do Hilarie? Gravei. A Priscila, você tem noção? Você faz parte da nossa história. É o disco Pois mais vendido do Brasil, na história. é. Pois Mais de é. 1 milhão de cópias. E a gente fazia esse coro e era muito engraçado, porque davam a letra da música, né, do coro pra gente, e a gente começava a cantar e era automático, todo mundo cantava do mesmo jeito, todo mundo com aquela mesma empolgação. E aí a gente tinha um apelido de gralhas, né? Porque aquelas, aquelas vozes finas, né? Todo mundo junto, de certa forma a gente gritava muito e tal. E daí as coisas foram ganhando um corpo, né? Vamos gravar uma música, porque as Paquitas, na verdade, musicalmente falando, elas surgiram como? A gente gravou a música É Tão Bom, que é, na verdade, Fada Madrinha, né? Ela tem esse nome aí, Fada Madrinha, mas é mais conhecida como É Tão Bom. É uma homenagem, para fazer uma homenagem à Xuxa, que eu acho, se eu não me engano, foi no programa de 3 anos. E a gente gravou essa música pra Xuxa. A Xuxa não sabia e tal, né? A gente chegou lá cantando a música, ela ficou olhando, tipo, oi, vocês cantando, sabe? E Sim. aí que surgiu e deu tão certo, as pessoas gostaram tanto, que daí surgiu o disco, vamos fazer um disco com as Paquitas e tal. Eu confesso que assim, o primeiro disco pra mim foi Pânico. Tadinha. Pânico. Em autotune, tem que cantar. Pô, cara, mas assim, é porque a gente não tinha uma preparação, mas eu lembro que a gente ia para os estúdios, né, para o estúdio da Som Livre, que antigamente era em Botafogo, na Rua Assunção, que eu nunca vou esquecer, Viram? e, e a gente tinha o tio Formiguinha, que era o Paulo Massadas, que ficava com a gente lá dentro do estúdio. E o Michael Sullivan, o tio Porquinho, ficava lá na técnica, na mesa e tal, só dando as instruções. Mas quem ficava com a gente lá no estúdio era o tio Formiguinho. Então, assim, e ele falava assim: Meu Deus, vocês parecem icebergs, porque vocês estão geladas, porque a gente morria de medo. Era pânico, né? Porque era algo que a gente não dominava, né? E, tipo, a gente sabia. Caramba, que responsabilidade. Tanto que, assim. Quando, Lu, o disco das Paquitas foi lançado e o disco aconteceu, e a gente ganhou, né, disco de ouro, duplo de platina, disco de platina duplo, que a gente vendeu, assim, absurdos, e a gente começou
aparecer no cenário musical como cantoras, né? Sim. Todo mundo ficou assim, gente, é a gente mesmo? Tipo assim, a gente que tá. É o nosso disco, sabe? Assim, a gente tá no Faustão, a gente. Porque assim, não foi uma coisa programada, não foi uma coisa que a gente realmente estava ali botando a voz, já esperando, né, esse retorno. As coisas aconteceram e aí, assim, as Paquitas foram inseridas no mundo musical. Mas, assim, o bacana é que as pessoas, elas sabem, sempre souberam e a gente nunca enganou ninguém. E realmente as vozes que estão ali no disco são as nossas, da forma que a gente sabia cantar. Lógico que a gente tinha profissionais maravilhosos com a gente, né? Com é, Paulo Massadas e Maicon Sullivan ali dirigindo a gente. Sim. Mas assim, nada era fake, sabe? Era tudo nosso mesmo, a gente que fazia os coros, tudo. E as pessoas, elas abraçaram a gente num conjunto, né? Porque o legal das Paquitas era o que? Ah, eu quero ver as Paquitas porque elas usam umas roupas doidas lá, e meio espacial. E a voz, cara, era tipo, era consequência daquilo, sabe? Então era um conjunto. Vocês eram mais do que imagens, vocês eram muito, são muito queridas, muito pelo Brasil. Então, Abraçou vocês. Eu acho que ficou até difícil para outra geração de Paquitas, né? Foi até complicado. mas assim, Lu, é o que eu sempre falo. Quando a gente deixou de ser Paquita, né? O nosso grupo, ele todo saiu no ano de 95. A Marlene botou uma outra geração de Paquita, que é uma geração muito mais preparada do que a minha, do que o meu grupo. Era um grupo muito diferenciado, sabe? Assim, eu acho que a gente não tem nem porquê de comparar, apesar de todo mundo ter sido Paquita, mas era uma outra fase, Sim, sabe? total. Assim, uma outra fase. As meninas chegaram já, eu brinco que elas já chegaram com o pé lá em cima, dançando, super coreografadas, coisa que não acontecia com a minha geração. Sim. Entendeu? Minha geração era uma outra vibe, era uma outra. Tanto que as meninas, quando elas entraram, elas tinham uma idade mais avançadas. Elas não eram tão crianças quanto a gente, né? Então, assim, eu acho que foi até uma certa estratégia mesmo para não haver comparação, sabe? Assim, elas usavam uma roupa muito mais moderna, A elas eram muito mais. vibe também, né? Ela já Era estava. uma outra fase, Lu, era uma outra fase. Então, tipo assim, eu acho que tudo, né, contribuiu para ter essa mudança que, por mais que eu tenha saído, tenha ficado triste, mas eu acho que era necessária, né? Acompanhou a fase da Xuxa, acompanhou a mudança que a Xuxa teve, mais ou menos nessa fase também. Sim. E realmente, eu acho que cada geração escreveu a sua história, cada geração tem a sua importância. A minha geração é uma geração que eu posso falar pela minha geração, uma geração muito forte, uma geração que realmente escreveu uma história muito forte e até por causa do momento, as coisas nunca foram muito pensadas, sabe? Eu digo que a nossa geração, as coisas foram fluindo, as coisas iam acontecendo, a gente fazia, não era Aprender muito. na rádio, fazendo. Sim, a gente foi aprendendo fazendo. A gente foi fazer programa na Argentina, a gente aprende espanhol, a gente falava com as crianças em espanhol, a gente cantou, a gente gravou em espanhol, Lu. Sabia disso. Imagina. Essa semana mesmo eu postei, Sabia. algu- postou a Val lá da Argentina, postou um vídeo cantando Sonho de Verão em espanhol. Aí eu repostei porque eu É achei, pedacinho. Eu não sei como é que é, eu não ouvi. cara, não, tu vai fazer eu cantar aqui, não, 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 aí não, aí já é humilhação demais. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, esse mico eu não pago, não, gente. Eu vou te contar. Não. Tem uma música de vocês que eu canto todos os dias quando eu tô tomando banho. Um ano ser, um ano, Ah, oh, um ano é muito
muito tempo. Eu também canto miado, igual você, porque É você miado, exatamente. quando a verdade vem. O refrão é melhor. O Chiquito vem ser meu Paquito! Ah, não! Olha, Lu, mas eu assim, eu acho que era realmente esse miadinho, essa coisa, era uma característica muito forte das Paquitas, porque eu acho que era uma artimanha nossa, como a gente não conseguia segurar a nota, sustentar a nota, esticar a nota, a gente fazia esse negocinho aí, sei lá como é que posso. Influenciou a gente. Pri, como que é gravar um filme? E o cinema? Como é que foi? Foi muito pra você? Coisa, nossa, maravilhoso, assim. Eu amo falar do Sonho de Verão e Lua de Cristal, né? E eu ainda participei, Lua. Muita gente me pergunta assim: ah, olha, no final de Super Xuxa contra o Baixa Astral, no final que a Xuxa faz uma dança lá com um monte de criança, tem uma menina que é igual a você. Gente, não é igual, não. Sou eu mesmo que tô lá do lado da Xuxa. Caraca, você fez todos os filmes. Os filmes que ficaram, né? Os primeiros, assim. E aí eu fiz essa participaçãozinha já no final de Super Xuxa contra o Baixo Astral e já era Paquita, mas eu fui participar pelo Bisco Meu, né? Então, e aí, como a Xuxa já precisava de alguém do lado dela ali, né? Porque eram muitas crianças, eu fui participar. E aí depois veio a oportunidade de fazer Lua de Cristal, que é a música da minha vida, é aquela música atemporal que cabe em todos os momentos da nossa vida, Eu já né? chorei Que eu acho música, meu Deus do céu. assim, Lu, eu acho que Lua de Cristal a gente vai estar velhinha. Em alguma situação você vai botar a música Lua de Cristal, assim, E vai... na minha transição de profissão, assim, Lua de Cristal era meu hino, né? A música que eu guardo toda vez que eu tô triste, eu me apego nessa música e eu sei que o cara lá de cima vai me dar toda a coragem, sabe? Então, assim, ter feito esse filme. Cara, é coroação de muitas coisas, né? Porque é um filme marcante na vida de muitas pessoas, um filme que tem uma história muito bacana, né? De uma menina do interior, enfim, tem uma mensagem muito positiva. E eu tive, assim, o privilégio de ter um bom destaque no filme, sabe? Porque eu acho que eu tava naquela fase meio pirralha entrona, sabe? Tipo, pirralha meio bagunceira e tal. E a Tizuka comprou essa ideia e me colocou em várias cenas, né? Então, assim, eu faço sempre a pentelha que acabou sendo levado para o Sonho de Verão, porque eu fiz a irmã da Bianca no filme e eu era aquela pentelha. Tá vendo a história que eu não peguei ninguém? Então eu tinha que ter alguma função, né, gente? Alguma função. Alguém tinha que me dar alguma função bacana pra fazer, porque as meninas lá, tudo namorando os paquitos. É, Tudo de casinho, não sei o quê, dancinha, não sei o quê. E eu ia fazer o quê? era Eu mais, não. literalmente. Oi? Você era mais nova, né, no começo. Sim, eu era mais nova, tipo, quando eu fiz o Lua de Cristal, eu tinha 11 para 12 anos, 11 anos, e o Sonho de Verão eu tinha 12. E aí eu lembro que o filme foi lançado quando eu fiz 13, então assim, mas cara, fazer cinema é apaixonante, sabe? Assim, é muito diferente do que fazer televisão, né? É uma outra vibe, é tudo diferente. Mas, assim, a gente também tinha pouco tempo, então a gente. Sonho de verão, então, porque Lua de Cristal, a gente era, né? A gente estava ali só participando, né? A estrela do filme mesmo era a Xuxa. A Xuxa tinha muitas cenas e tal, e a gente nem tantos. Mas o Sonho de Verão já era, né, De você. Paquitas e Sérgio Malandro, então era a história toda girava em torno da gente. Então, assim, a gente estava gravando e a gente tinha um mês só para rodar o filme. Um mês. Então, a gente estava lá na gravação, a Marlene liberava duas, três paquitas para sair, e ela filmava, ficava 2, 3 horas fora e voltava para gravar e já trocava as paquitas, sabe? Assim,
Sim. Mas foi muito divertido, foi muito divertido. Eu lembro que numa cena do Sonho de Verão não deixaram eu fazer, porque como eu era muito criança, aquela cena que tem paintball, né, que tem uma... E eu não pude fazer, não tive autorização para fazer a cena. Fiquei muito brava, né, porque eu queria, né? Neném. Ô, Pri, eu preciso te fazer essa pergunta. A gente que estava do outro lado da TV via aquele Uhum. mundo encantado e ficava passado, fascinado. Você sentia esse encantamento? Ou como você estava ali dentro, já era uma coisa mais profissional mesmo? Você sentia esse impacto, assim, lúdico, ou você estava muito pé no chão? Ah, Lu, no início, assim, como eu te falei, quando eu entrei, eu era muito criança, né? Então era tudo muito mágico pra mim, era tudo muito tipo, oi, eu sou Paquita? Ah, mas eu quero estar do lado da Xuxa, sabe? Eu não tava nem aí se eu tava aparecendo na televisão, se eu tava ganhando dinheiro. Lógico, eu sabia que eu tinha uma grande responsabilidade, até porque eu era cobrada o tempo inteiro, né? As pessoas estavam ali, enfim. Mas assim, eu não tinha muito essa noção, era tudo muito mágico para mim. Lógico que com o passar dos anos, eu fui ficando mais velha, você vai tendo um discernimento, você vai tendo uma visão diferenciada das coisas. E aí você vai botando o pé no chão, né? E você vê que as coisas elas têm outro sentido, que não é só o lado lúdico, o lado mágico, mas que é o lado de muito trabalho, de muita cobrança, de muito esforço, de muita. Você tem que abrir mão de muita coisa, como eu te falei. Aniversário dos amigos da escola? Nunca, né? Frequência na escola? Como é que foi, Meio, meio sabe? impossível. Né? Apesar de ser uma coisa muito cobrada, assim, né? A Marlene sempre falava, olha, que se você passar de ano, vocês vão para Disney, eu vou dar uma viagem para vocês. Quem não passar, não vai. Olha isso. Mas como Imagina. tava? Você trabalhava todo dia. Pois é, mas assim, por isso que eu tô falando, era Deus. Era uma coisa muito. Eu não sei, até hoje eu não sei te explicar como que a gente conseguia fazer tudo aquilo, sabe? Aquela coisa de tipo, ir gravar, chegar em casa, sei lá, porque a gente chegava muito tarde para acordar na escola e às vezes faltava, porque a gente também viajava muito, e Sim. chegar lá tinha que fazer as provas e conseguir passar, sabe? Assim, realmente eu falo, cara, Deus estava ali atuando o tempo todo com a gente permitindo que a gente conseguisse dar conta de tudo, né? Porque éramos crianças, éramos depois adolescentes, mas com uma responsabilidade de adulto, né? Uma coisa para você organizar tudo, porque por mais que a gente tivesse um staff gigantesco ao nosso redor, a gente tinha obrigações, tipo, olha, vocês precisam estar às 18 horas no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, vestidas assim. Vamos lá. Calça jeans, blazer, blusa social, tênis branco, limpo, com as unhas feitas. Só que isso era responsabilidade nossa, não tinha ninguém, a gente não tinha uma babá para lá limpar nosso tênis, entendeu? Assim, era a nossa vida, a gente que tinha que organizar tudo isso, sabe? Sim. E aí tinha a lista das roupas que a gente tinha que levar na viagem, vamos dizer se a gente estava fazendo uma viagem internacional, né? Então a gente tinha que levar tantas blusas sociais, vamos dar um exemplo, né? Então, tipo assim, a gente Não tinha tinha uma. figurinista para cuidar de vocês? Não tinha o quê? Figurinista para cuidar de vocês? Então, a Xuxa tinha uma figurinista, mas a gente. Porque Não. assim, a gente tinha roupa de Paquita, né? Assim, a gente tinha as roupas de Paquita que a gente levava com a gente, que chegou um momento que também a roupa ficou sobre a nossa responsabilidade. E a gente tinha figurinos já pré-determinados para, vamos dizer, para uma coletiva, né? Figurino Então, da Pri, cá entre nós, muito lindos. Tem uma roupa branca que vocês usavam fora do Brasil. a gente tinha assim, a gente tinha aquelas roupas de show, né? Que eram as roupas pá, né? Que eram as roupas mesmo de couro e tal, que eram as roupas dos figurinos.
e a gente tinha roupas que a gente já eram pré-determinadas para, tipo, uma ocasião, tipo, uma coletiva, um jantar com que a gente foi em vários jantares com personalidades, com presidentes de países, né? Então, assim, tudo de acordo com o momento, com a ocasião, né? Porque a gente não ia chegar lá num jantar com um presidente, sei lá, da Argentina vestido de paquita para jantar com... Não tinha como, né? Ia, pô, eu sou Paquita, eu vou de Paquita. Eu vou no shopping de Paquita. Não, mas aí a gente tinha aquela coisa, blazer, né? Aí tinha um sapato social, uma calça preta, uma blusa de. Né? Era dentro da moda dos anos 80, 90, aquele blazer com ombreira, sabe? Aquela coisa assim, né? De Que motor. Ô, Pri, seus pais te acompanhavam? Então, minha mãe me acompanhava nas gravações, né? Minha mãe sempre me acompanhava nas gravações, nas viagens não, mas nas gravações daqui do show da Xuxa, minha mãe estava sempre lá e meu pai, né? Como ele trabalhava e tal, às vezes ele ia buscar a gente, quando não era meu pai, era o meu irmão, às vezes iam os dois. Mas a minha mãe me acompanhava nas gravações, não só a minha mãe, né? A mãe das meninas, a maioria das mães das meninas estavam sempre lá na gravação, até porque a gente era menor, né? Então tinha mesmo que ter o acompanhamento de um responsável. E a gente sempre tinha que ter autorização para viajar, a gente tinha no nosso passaporte autorização do menor para viajar desacompanhada, aí tinha que o pai, a mãe, na Polícia Federal, essas coisas todas, né? Pri, eu não vou ficar tomando muito seu tempo também, mas eu queria perguntar, quando é Hum. que você não ia mais seguir na TV? Eu não quero mais ser artista, eu vou ser advogada. Gente, a Pri é advogada hoje, já faz uns anos, inclusive. E quando é que você virou essa chave? Pois é, Lu, assim, esse meio artístico muito presente na minha vida desde muito cedo, né? Eu tenho entrado com Paquita com 9 anos e chegou uma fase que eu falei assim, caramba, eu preciso de mais para minha vida, sabe? Não é que eu me sentia fútil, mas eu me sentia alguma coisa que estava faltando. Eu precisava preencher um vazio que estava dentro de mim de conhecimento, sabe? Assim, quando eu entrei na faculdade, eu ouvi várias pessoas falando assim: isso aí é fogo, não passa do primeiro e segundo período. Porque realmente é uma mudança muito grande, né? Assim, eu venho de uma carreira artística, lidando com criações, né? Com uma coisa muito lúdica, e aí eu resolvo ir para um outro lado, né? Não tendo ninguém na minha família, porque eu não fui buscar algo que eu já tivesse alguém ali da minha família para eu poder trilhar o caminho junto. Não, eu queria uma coisa muito diferente. Todo mundo falava assim: ah, vai estudar jornalismo, vai fazer marketing, você tem uma cabeça mega assim de ideias, você pensa bem, você tem uma boa memória, você eu falei, gente, mas eu vou ficar na mesma, entendeu? Eu precisava de fazer algo muito diferente, Para se algo desafiar, né? exatamente, algo que me preenchesse, algo que me fizesse crescer e não só como pessoa, mas eu pudesse ter uma visão de sociedade, sabe, Lu? Porque eu achei que, como eu cresci ali, eu fiquei muito estagnada naquela coisa de que é bacana, não tô, isso não é uma crítica não, tá, gente? Mas assim, a gente fica muito preso à imagem, ao físico, ao corpo, no seu caso, a voz, né? De estar sempre desenvolvendo técnicas vocais, de fazer. E eu precisava de mais. E eu falava assim, cara, eu preciso de algo muito, muito diferente de tudo que eu faço. E aí eu escolhi o direito por isso. Como que você chegou Lua, o no coração ou você falou, vou tentar? que que você falou? Não picotou, pode Como, repetir? como que você decidiu pelo direito? Pois é, foi uma coisa assim, muito do nada.
Eu não tinha nenhum parente, nenhum exemplo na minha família que fizesse direito, que alguém que estivesse ali, fosse advogado, que eu olhasse, ah, quero ser igual. Não. Eu conversando com meu irmão, o meu irmão falou assim, cara, se você está nessa dúvida, busca uma coisa que te preencha, que vá também ser útil para a sua vida, né? E não adianta você fazer o que você já está fazendo. Se você está se sentindo desse jeito, você tem que procurar algo que te preencha e que te ensine, né? Aí eu falei, mas o quê? Aí a gente conversando, ele falou, poxa, por que você não faz direito? Eu falei, ah, cara, direito? Tá doido? Eu fazer direito? Não, não consigo. Aí ele, você, Priscila, falando que não consegue? Eu falei, né? Por que não? Aí eu Aí vou eu, provar que eu consigo. aí eu falei assim, por que não? E eu sou muito assim, sabe, Lu? Se você falar pra mim que eu não consigo, aí ferrou. Exatamente. Vou provar. Sabe? Eu vou até o final e eu sou dessas, assim, tudo que eu começo, eu vou até o final. Você não consegue vir me visitar. Eu acho que você não é capaz disso. Ah, mas eu vou, hein? Espera essa pandemia que eu vou chegar aí, hein? Não é capaz. Pode esperar. E aí, Lu, foi assim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque foi um divisor de águas total na minha vida, assim. Eu acho que eu sou uma Priscila antes da faculdade de Direito e uma Priscila pós-faculdade de Direito, sabe? Assim, como pessoa, né? Porque você estudando Direito, você estuda muitas coisas. Você estuda psicologia, sociologia, economia, né? Você não estuda só propriamente os crimes, porque as pessoas acham, ah, você entrou na faculdade só vai estudar crime, o Código Penal. Não, mas, gente, o direito é muito maior do que isso, né? Sim. E, cara, foi algo tão, assim, tão maravilhoso para minha vida que foram 5 anos de muita entrega, Lu. 5 árduos anos, porque é uma faculdade muito puxada, é uma faculdade que você tem que ler o tempo inteiro, é uma faculdade que direito ele acaba não se tornando fácil, porque são muitas correntes, são muitos doutrinadores, existe uma coisa, mas com 5 visões diferentes, né? Então, assim, mas esse é o bacana, esse é o diferencial de fazer direito. E foram 5 anos, eu consegui realmente fazer a faculdade, porque 5 anos é o mínimo que você consegue se formar em direito. Eu não repeti nenhuma matéria. Eu fui uma aluna muito dedicada, assim, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque fui uma aluna muito aplicada. No finalzinho da faculdade, sofri bullying. Foi muito difícil, assim, acho que no meu nono e 10º período, nossa, eu falava, gente, o que está acontecendo? As pessoas se incomodavam muito comigo, porque as pessoas olhavam para mim e falavam, ah, a queridinha da professora, o queridinho do professor, por quê? Eu sempre me dedicava muito, eu não faltava aula, sabe? Assim, eu gravava as aulas todas, eu levava meu gravadorzinho e eu gravava as aulas todas, eu digitava a aula toda. E olha, Lu, eu disponibilizava para todo mundo. Não era uma coisa só para mim. Quem faltasse, eu estava ali sempre aberta. Então, assim, realmente ter feito direito foi algo muito maravilhoso na minha vida. Eu me encontrei ali, é uma profissão linda, sabe? É uma profissão desgastante. Todo mundo acha que tem um glamour. Ah, tem um glamour, tem, mas é uma profissão que você tem que trabalhar muito. Você lida com coisas não tão bacanas, mas é muito gratificante, assim. Hoje eu sou muito realizada. Lógico, gente, que eu tenho muito que aprender, né? Tenho ídolos no meio jurídico, mas assim, eu estou trilhando meu caminho, né? E paralelo a isso, eu continuo estudando para concurso e fazendo pós-graduação, porque você tem que estar sempre se atualizando, Sim. né? Se preparando, porque realmente o direito ele está ali o tempo inteiro em evolução e o que é hoje uma coisa amanhã já não é, já tem uma outra doutrina, já tem uma jurisprudência que você tem que estar sempre ligado, sabe? Sim. Mas assim, é amor. Quando você ama,
você se entrega, né? Então, realmente, eu me encontrei e sou muito feliz de ter essa profissão hoje. Dá pra ver no teu olho, Pri. Eu acho eu assim, dedicada, inteligente, talentosa e também aprendeu muito desde criança com uma escola muito puxada que foi lá com a Xuxa, com a Sim. Marlene, com suas colegas, né? Então Deus assim vive abrindo as portas para você. Você é uma menina que realiza sonhos desde criança e vai seguir realizando seus sonhos até ficar velhinha. E eu Amém. Estou muito feliz de ter você comigo, tanto nessa live quanto na minha vida. Eu não sei, a gente se aproximou de uma forma tão natural e eu tenho uma coisa Verdade. para mostrar para vocês que ficaram aqui 1h30 nessa live com a gente. Eu tava na escola, certo? O ano era, não sei, 92. Quantos anos a gente tinha, Pri, 92? Não sei. A gente vai fazer 15, né? Uns 15, né? Eu tinha que fazer o trabalho da escola era fazer alguma coisa artística e eu decidi fazer uma revista. E a revista se chamava Desejo. E a capa da revista era a Pri. A Pri era a capa da minha revista. O que eu Mentira, cara. fiz? Não, minha revista chamava Desejo. Aqui está a Pri. Eu recortei a colega da Pri e pus eu. Gente, ô Lua, essa era uma foto do Bisco meu. E essa do meu lado era a Tati Não, Meneghel. vai, Tati Meneghel. É a Lu. Então, e agora a Luciana Andrade. Eu fiz essa revista e a gente era amiga. E aí, se você abre a revista, Gente, que demais se isso, você abre cara. a revista, tá escrito aqui. Presta atenção. A dupla da capa. Vamos lá. Página 9. Tô chocada, tô chocada. Eu e você. Você botou vergonha com o seu rosto, que demais. Caraca, minha mãe ficou muito puta comigo, porque eu recortei, não tinha Photoshop. O ano era. E contou uma foto sua, né? A gente era amiga. Aí eu escrevi assim: no caso, as garotas da capa são duas manequins. Olha que ridícula que eu sou! São duas manequins da loja O Bicho Comeu. Elas são Luciana Andrade, 14, e Priscila Couto, 15. Viu? 15 anos já. 4 como Catuchita. Essa foto foi tirada nos estúdios da Xuxa Produções no Rio. Olha o que você disse nas minhas aspas. Foi a maior festa com música de lambada e tudo, diz Catuchita. Essas meninas são super amigas há 3 anos e juram que não querem se separar. Aí eu escrevi: fotografar com a Pri é super divertido, ela é uma ótima amiga, apesar de quase não ter tempo de telefonar ou de me escrever. Muito bom, cara. E olha só, você escreveu realmente o que iria acontecer se a gente tivesse sido amiga ali naquela época, né? Porque totalmente atolada de trabalho. Pri, Gente, que demais, Lu! o mais louco foi: por que que eu escolhi você no meu trabalho da Cara, escola, você e eu eu? tô te falando como as coisas de Deus, né? E olha só, anos depois a gente vem se tornar amigas, porque Exato. a gente, na verdade, a gente já é amiga há muito tempo, né? Desde 1992 eu joguei pro universo, decretei, criei. E era teu desejo, olha lá. Decretou que era teu desejo, que era o nome da revista. E Cara, que Deus tá sensacional, cara, que muito. incrível. Essa história eu não sabia, gente. Realmente eu não sabia. Juro por Deus, eu tô emocionada porque, É. cara, que louco isso. Eu deixei pro fim pra gente coroar isso. Olha isso, Caramba, olha, minha mãe. gente, deixa eu falar uma coisa. Assim, Lu, eu sou muito sua fã. Eu acho você uma pessoa incrível. Você é sempre muito carinhosa comigo. A gente tá, né, para marcar o encontro aí, sei lá, vai sair. Pode Vai. ter certeza, no momento certo vai sair. E eu só agradeço, assim, eu sou muito agradecida por ter pessoas tão iluminadas, tão incríveis perto de mim. Você é uma dessas pessoas.
e te agradeço sempre. Você sempre cuidadosa. Gente, vocês precisam ver o recadinho dela no meu WhatsApp, me convidando para a live. Assim, tipo, se você não quiser, tudo bem, eu não vou ficar chateada. Tinha como dizer não? Imagina, sabe? Não tinha como eu falar não. Ela falou: se você não quiser responder, não tem problema. Mesmo que eu não quisesse, eu iria responder, Lu, não vou fazer, lógico, né? Assim, então, você é uma querida, sou sua fã, não só como artista que você é, a grande artista que você é. Você sabe que você tem os talentos, sua voz é maravilhosa, né? Lógico que assim, foi o Ruge que te apresentou pra gente, mas você é muito mais do que isso, né? Você é uma pessoa iluminada e que realmente o Ruge, não sei se volta um dia, né? Porque já voltou, já deu um tempo. A gente não sabe, pode ser que volte, né? Mas eu vou estar sempre aqui para te aplaudir, né? Seja na sua carreira como Ruge ou não, porque Ruge você vai ser para sempre como a Luciana, pessoa, cantora que você é. Você é incrível. Não tô falando isso aqui porque tô na frente de todo mundo, porque tem um monte de gente aqui assistindo a gente. Não é isso. Mas eu queria falar isso com um monte de testemunha, né? Porque realmente, assim, eu sou muito agradecida de ter pessoas na minha vida e você é uma delas, tá, Lu? Obrigada sempre pelo carinho. Que live gostosa. Mas pode ficar aqui, ó, falando, Isso, falando. uma delícia. Muito obrigada por disponibilizar quase 2 horas aí da tua vida e para contar essas histórias. É óbvio, a gente ficaria, eu responderia milhões de coisas aqui, faria mais, mas a gente vai ter uma vida para conversar e se abraçar e muito obrigada. Pri, Cara, eu fiquei, olha, fiquei tão nervosa hoje o dia inteiro. Eu falei, gente, hoje eu tenho uma live, eu mandei mensagem para várias pessoas. Olha, eu vou fazer uma live com a Lu, não sei o que, tô toda nervosa. Normalmente eu não fico nervosa para fazer live, porque, sim, eu adoro, né? E, inclusive, Lu, posso deixar um recadinho rápido? Que eu tô com um Instagram, eu e a Roberta, a gente tem um Instagram que se chama @pac.fãs, que é um Instagram dedicado aos fãs, que toda sexta-feira a gente faz uma live contando com um fã, contando a história dele com a gente, né? Então, assim, eu convido todo mundo para me seguir o pac.fãs, seguir também a Beta, e é uma conexão muito bacana que a gente está tendo, e sexta-feira é comigo a live, então eu convido todo mundo para estar lá presente, que eu vou chamar. Tô chamando várias pessoas aleatoriamente para conversar e contar a história com a gente. que delícia. Faz um favor para mim. Aí eu escrever no @pac.fãs. Eu vi que a Michelle X está aqui. Um beijão. Adoro a Michelle, querida. Tem um Beijo. monte de gente aqui bacana. Eu já vi um monte de gente aqui. Travou uma hora para mim, mas agora até que tá fluindo. Um monte de gente, eu fui lendo aqui, Pri, todo mundo te mandou beijo, te elogiou, falando que você é um amor, que você, nossa, você tem. Oh, o Roner também. Você tem um legado, assim. Eu acho que a gente é o que a gente constrói, como a gente trata o outro, né? E você, com certeza, tratou todo mundo com muito amor e você tem um legado de amor por aí. Eu queria que você mandasse um beijo para as outras Paquitas. Não sei se você tem contato com todas, mas eu sei que você tá sempre com a Kátia e com a Roberta, não é? Eu tenho mais contato. Assim, eu falo com todas, que a gente tem um grupo, né, também no WhatsApp, que é com a Xuxa. Fala que eu mandei Eu beijo. mando para todo mundo, pode ficar tranquilo. E assim, é do coração. Você é do coração, pode ter certeza. E vamos fazer mais live, hein? Vamos fazer mais live. Vamos. Não preciso nem falar Gente, quanto eu estou feliz, né? ó, Não preciso. guarda a revistinha aí para quando eu for aí, para você me mostrar, Tem umas tá? declarações suas aqui que tu nem sabe que você falou. Eu quero ver isso, gente. Muito bom. Ó, quero agradecer também a presença aí da galera, pessoal que não me conhecia, que está conhecendo agora. Já vi um monte de gente, ó, do seu Instagram que está lá me seguindo. Hoje começou a me seguir. E, ó,
Beijo, gente. Obrigada pelo carinho, tá bom? Vamos continuar se cuidando aí, que a gente ainda tá na pandemia. Isso tudo ainda não acabou. Então, se é necessário sair, usa máscara, álcool gel. Vamos se cuidar, porque as coisas ainda estão meio complicadas, né? Sim. Pri, só estão pedindo pra você mostrar a sua caneca, que eu acho que é das Paquitas. Ah, essa caneca aqui, gente, olha, é do Pac Ponto Fãs. E é uma caneca que tem o autógrafo da Roberta, né, Olha, da Roberta, e o meu autógrafo. E o que que aconteceu, Lu? Deixa eu falar rapidinho. A gente fez um sorteio dessa caneca. Aí o Márcio, de Minas Gerais, ganhou o sorteio. E aí começaram muita gente pedindo: ah, eu quero a caneca, faz essa caneca. E a gente disponibilizou algumas canecas, né, para quem quisesse, né? A gente botou para vender algumas canecas. Só que assim, a gente tinha um número limitado de canecas. Em uma semana, tudo acabou. Tudo acabou. Por quê? A gente resolveu personalizar. Então, se você comprava caneca, podia vir com o autógrafo com o seu nome, poxa, né? ideia! É. E Onde é que aí a gente abriu o segundo lote porque não teve jeito, né? A gente nem fez essa coisa de, ah, vamos vender nada. Só que, assim, foi um preço bacana que, né, que cabe no bolso de todo mundo, porque a gente sabe que a gente está num momento complicado, delicado, e é uma super lembrança, né? Ó, toma água na caneca das Paquitas? água, café, chazinho, suco, e tá com a gente aqui. Onde que eles acham para comprar, Pri? No Então, pac.fans? é só ir seguindo a gente lá no arroba pac.fãs, manda um direct que a gente manda todas as informações, porque aí tem que ver qual é o CEP da onde você mora, para a gente calcular o frete, porque aí é com o correio, né, gente? Os correios a gente não tem, isso a gente não tem muito como gerenciar, só. Mas aí a gente vê, manda todas as informações para vocês, e aí você tem a opção de escolher ela personalizada ou não. Se você não quiser o seu nome, não tem problema. Se você também quiser presentear alguém, Sim, enfim. Só sim. mandar um direct lá pra gente no pac.fãs que a gente te informa tudinho. É Tá isso. bom? Pri, você é linda. Muito obrigada. Você desde criancinha. Deus te abençoe muito. Cuide de Amém, Lu. tá, tô aqui. Tô aqui para o que você precisar. Que Deus nos proteja, nos abençoe, né? Abençoe todos nós, que eu acho que é o mais importante, que todo mundo tenha saúde, porque, gente, com saúde, a gente corre atrás, a gente se reinventa, a gente faz tudo, né? Tendo saúde, eu acho que é a base de tudo. O resto a gente dá um jeito. E olha, É, beijo no seu coração. Obrigada por tudo. Também estou aqui sempre, ó, de braços abertos para você, para papiar no WhatsApp, para trocar direct, para o que você precisar. eu Tá tô. bom? Obrigada pelo convite. Foi um Obrigada. prazer, uma honra muito grande estar aqui nesse seu espaço. E Foi uma quando precisar, só me chamar. Tá também. bom? Tá bom? Fica com Deus aí. Obrigada. E obrigada a todo mundo. Fiquem com Beijo, Deus. gente. Beijo, Pri. Beijo. Tchau. Tchau.